E aí, rapaziada, beleza? Bom, eu ando me perguntando, né? Na verdade, eu ando percebendo uma coisa. Na Bíblia, o livro de Gênesis, falando linearmente, ele me parece que acontece após o livro de Apocalipse. Na verdade, parece que não é o livro de Apocalipse que acontece depois do livro de Gênesis, mas o livro de Gênesis que acontece depois do livro de Apocalipse. Não sei se é muita viagem da minha cabeça, mas eu cheguei a essa conclusão a partir da seguinte observação: que no final do livro Apocalipse tem a Nova Jerusalém que desce do céu, que é um novo céu. O mundo se transforma no outro mundo, né? Aí tem esse acontecimento da Nova Jerusalém que desce do céu, que é uma cidade santa, que é o paraíso na terra e tal. E no livro de Gênesis a gente tem o famoso Jardim do Éden, né? O Jardim do Éden era um paraíso. Então, eu percebo a possibilidade de que Jardim do Éden igual a Nova Jerusalém, a cidade santa. No início do livro Apocalipse a gente tem que o mundo ainda está no caos, está sem forma e vazio, até que os Elohim, né? Na nossa Bíblia está escrito Deus, mas na versão hebraica, que é a mais próxima do original, está o termo Elohim, que é uma pluralidade, é um grupo criador, uma potestade. Então, no início do livro de Gênesis está que os Elohim criam toda essa ambientação, os animais, a humanidade, né? E no livro de Apocalipse, no final, a gente também tem uma força sobrenatural criadora, né? Que plasma aquela Nova Jerusalém nesse mundo, que plasma, constrói aquela realidade, né? Da Nova Jerusalém. Então eu vejo muita semelhança, né? Similitude entre o Jardim do Éden e a Nova Jerusalém, que pra mim é a mesma coisa, mano. Tá falando da mesma coisa. Só que refletindo mais a respeito disso e perguntando para pessoas que têm mais conhecimento do que eu, né? Eu cheguei a uma conclusão de que é irrelevante você saber o que veio depois, o que veio antes, o que aconteceu primeiro, o que aconteceu por último, sabe? Porque, em essência, tudo que existe é o processo acontecendo continuamente num ciclo infinito. Quando você está dentro do tempo, você tem meio que uma demanda de pensar tudo como passado, presente e futuro, né? Pensar que todas as coisas têm um início, têm um meio e um fim. Mas, em essência, tudo que existe é um processo, é um grande filme que acontece e que se auto-repete. É um grande filme que ele tem todo um roteiro que vai se repetindo. Então, numa coisa infinita, né, não existe um início e um final, só existe o processo se auto-alimentando, se auto-repetindo e acontecendo automaticamente. Então, Gênesis ou Apocalipse são todos parte de um mesmo processo infinito. Eu não uso a palavra eterno porque eu acho que a palavra infinito já cabe melhor para designar isso. Eu acho que eterno já está mais relacionado ao conceito de eternidade. E eternidade não é um tempo sem fim. A eternidade é a completa ausência de tempo, né? O infinito, ele já está dentro do tempo. O infinito é o tempo se repetindo, né? É o tempo sem início, sem fim, se repetindo. Esse é o infinito. O 8 deitado, né? É aquele infinito. O infinito é isso. O eterno, ele está além do infinito. Ele pode até conter o infinito. Não, acho que nem contém o infinito. Ele está totalmente além disso. Então, existe um processo infinito no qual nós fazemos parte. Esse roteiro, a gente tem escrituras sagradas que delineiam todo esse roteiro, né? Que tem os scripts, os acontecimentos, os padrões que vão se repetindo na história,
da humanidade. Então a gente vê que tem um teatro acontecendo, né? Tem um filme sendo seguido, sendo vivenciado. A partir disso, eu cheguei ao pensamento da hipótese de estarmos vivendo uma simulação, porque observando todas essas coisas, eu percebo assim claramente a existência de um software operando. Porque quando a gente joga no lado científico, a gente vê aquela coisa de que tudo é onda, e a onda pode se manifestar em partícula, através de átomos, e a realidade é construída a partir do observador, ou seja, é a consciência que cria a realidade objetiva, holográfica da realidade, né? Então, a gente percebe toda uma tecnologia sofisticadíssima em torno disso. Em torno da nossa própria existência enquanto criatura, porque isso aqui, ó, esse corpo, é uma incrível tecnologia. Aí as pessoas falam, pô, quando será que o ser humano vai fazer uma Sofia melhorada, né? Porque tem aquela androide biomecânica chamada Sofia, que foi apresentada recentemente. Cara, já existe nesse mundo uma tecnologia mais sofisticada do que a Sofia, que somos nós mesmos. Nós somos uma Sofia no mais sofisticado nível, tá ligado? Então, tudo isso mostra que nada é obra do acaso, que não existe algo que surge do nada. É tudo programado, tudo nasce de uma tecnologia, tudo provém de uma inteligência que configura todas as coisas e coloca ela para operar. Então eu percebo a existência como um grande software. É um grande software em que todos nós estamos vivendo, porque nós fazemos parte desse software, entendeu? Dessa grande tecnologia. E aí a gente percebe que nós somos criaturas compostas por uma tríade: mente, alma e corpo. A mente é um programa que atua numa constituição etérea, digamos assim, é um campo energético de existência. Ele é um programa que ele é configurado a partir da consciência. A alma já é a subjetividade da pessoa. O corpo já é a parte hardware que nos compõe. Tecido, órgãos, células, os átomos. E cada um deles possui uma característica. E a somatória disso tudo compõe o que nós somos. Esse ser pensante, senciente, dotado de um intelecto, dotado de emoções. Então, se em algum momento o ser humano conseguir evoluir a um nível tecnológico capaz de criar uma criatura, ele vai criar uma criatura no nosso nível. Ele vai ter que ter esses três pilares para fundamentar essa criatura, que é a mente, a alma e o corpo, né? A mente é esse computador, não sei nem se é quântico, mano. A mente é um programa que opera, é como se fosse uma base de dados, né? É como se fosse uma nuvem de dados particular que a pessoa vai configurando e estruturando conforme o decorrer da vida. É um software. A alma também é um programa que opera em nós, que é o lado das emoções, né? Porque vamos pensar, o que diferencia uma androide tipo a Sofia? O que diferencia uma Sofia de nós? Principalmente essa coisa. Você olha para a Sofia, você vê que existe uma inteligência nela, mas você percebe que falta algo a mais, alguma coisa no olhar. Falta o fôlego de vida, que é toda essa combinação da alma e a mente.
né? E também existe a pneuma, que é o ar, que os gregos chamavam de pneuma, né? Que é essa vida insuflada dentro da gente, né? Porque, mesmo que a gente delete a mente e a alma, o corpo em si possui uma vida pulsante dentro dele. Então é uma coisa assim incrível, uma tecnologia incrível. Eu estou falando tudo isso para chegar ao ponto de que existe a possibilidade muito real de nós sermos programas dentro de um software. Androides biomecânicos criados a partir de uma tecnologia sofisticadíssima, capaz de forjar algo como a mente, a alma e o corpo. E dentro disso, existe toda uma simulação operando, existe todo um software maior operando, que é o que a gente chama de existência, de vida, né? Que é essa coisa que é um filme infinito, né? Que vai se repetindo, se repetindo, se repetindo. Ele pode mudar suas roupagens, pode mudar alguma coisa dos seus roteiros, mas em essência é o mesmo filme se repetindo infinitamente. Então, a Terra possui todas as características de uma simulação oriunda de uma tecnologia sofisticadíssima, cara. Então, vivemos uma simulação? Eu tenho pra mim que sim. A gente vive sim uma simulação. Agora, pra gente entender sobre isso, né, qual é o nosso papel dentro disso, por que nós existimos, a gente tem que tentar compreender as criaturas que nos criaram. Deus, os Elohim. Aí talvez já seja até um assunto para outro vídeo, porque eu tenho que desenvolver todo um raciocínio em cima disso. Mas tem um conhecimento antigo chamado Ragnarok, o crepúsculo dos deuses, que é um momento da existência em que criaturas dévicas, divindades, entraram em colapso, porque eles chegaram a um nível consciencial tão refinado que um pensamento cria uma realidade, um pensamento cria um universo. Realidade e universo nesse caso é a mesma coisa. Então, deuses entram num modo assim de existência tão esquizofrênico que a pessoa criou, fica tudo uma coisa tão sem controle, o negócio foge o negócio perde completamente o parâmetro, foge do controle, até o momento em que eles são meio que destruídos pela própria criação esquizofrênica emanada deles mesmos. Então, a partir disso, né, eles entram em guerra entre si. Os deuses entram em guerra entre si porque eles vão se autoconsumindo. O seu poder é tamanho que eles são engolidos pelo próprio poder. O próprio poderio dos deuses os consome. Eles não decaem por conta assim de malignidade, de trevas, que tem uma força satânica por trás, demoníaca. Não. Eles caem por causa de tanta glória. Então, eles chegam um momento em que eles têm que fazer um acordo. Ou a gente cria uma realidade única, onde haja uma espécie de começo, meio e fim, onde haja uma linearidade, onde as nossas consciências possam ancorar num modo mais... qual palavra que eu posso usar? Num modo mais sensato. Num modo mais sensato e controlado de existência, né? E automaticamente perde-se liberdade e perde-se poder também, porque
liberdade é risco. Se você quer estar seguro, você vai perder muito de liberdade. Então, vamos criar uma realidade restrita, um sistema fechado, onde possamos ancorar nossas consciências, para que a gente não caia mais dentro do nosso próprio vórtice esquizofrênico de criação ilimitada, para que nós não sejamos consumidos pelo nosso tamanho poder. Aí começa o Gênesis. O livro de Gênesis é naturalmente uma continuação do Ragnarok. Tem esse desfecho do Ragnarok, esse acordo de criar uma realidade única e tal, isso daí que eu falei. Aí já vem o Gênesis. No princípio era o caos, e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia. É isso, cara, são eles criando essa realidade aqui. Então, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, os Elohim, né? Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E aí, eles colocam o fôlego de vida deles na criatura humana. É por isso que falo que Deus existe dentro de nós, né? Porque nós somos Deus. Nós somos o receptáculo que possibilita, sei lá, alguma parcela, ou nós somos o receptáculo que possibilita os deuses a ancorarem nessa realidade. Nós somos meio que a salvação dos deuses perante ao Ragnarok. Nós somos o alívio do Ragnarok, por incrível que pareça. Essa realidade aqui é o alívio do Ragnarok, mano. Mas eu falando, claro, eu tenho uma mente linear, né? Eu raciocino em termos de passado, presente, futuro, início, meio, fim. Mas tudo o que existe é o processo eterno, né? Do quântico e o binário, o quântico. Ragnarok, assim, os deuses naquela realidade que a gente chama de esquizofrênica porque falta palavra, né, para designar. Mas em toda aquela pluralidade de potências criativas ali, naquele reino quântico, nós somos, assim, o reflexo de tudo aquilo no... Não sei se reflexo... O reflexo daquilo no binário. Mas no momento em que o quântico se torna insuportável. Nós somos aquilo o que se derivou do momento em que o quântico se torna insuportável. Espero que tenha dado para entender, né? Esse é um tipo de vídeo que tem que assistir mais de uma vez. E é um tipo de assunto que eu tenho que abordar mais de uma vez, para aparar as arestas e tentar inserir essas informações dentro de uma linguagem coesa e minimamente compreensível. Então é isso aí, rapaziada. Tamo junto. Luz pra nós, muita força e amor pra todo mundo. É nóis.